Oi, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Esse vídeo eu vou ensinar para vocês como que eu faço os morangos do amor aqui na minha confeitaria, rápido, fácil, tá? Então fica aqui comigo, gente. Eu vou fazer aqui nessa panela aqui, eu vou fazer 2 medidas de brigadeiro, tá? Eu geralmente, quando eu faço brigadeiro, é 2 para 1. Mas aqui eu vou fazer 2 para 2, porque eu quero que fique um pouco mais cremoso e renda um pouco mais, tá? Então vai ser 1 para 1, o leite ninho. Eu vou colocar aqui pra mexer, né? Vou fazer meu brigadeiro normal, só que eu não vou deixar ele ponto de brigadeiro tão duro, tá, gente? Eu gosto de um ponto a menos. Fica ali no meio termo entre ponto de recheio e brigadeiro, sabe? Mais duro do que o recheio e menos duro do que o brigadeiro. Espero que vocês entendam. Tem gente que prefere fazer ele com brigadeiro mesmo, ponto de brigadeiro, mais durinho, que é mais fácil de enrolar. Mas eu gosto dele assim porque fica mais cremoso na hora de comer, né? Fica mais gostoso. Vou mostrar pra vocês, peraí. Pra cada caixinha de leite condensado, eu boto 40 gramas de leite ninho, que é o brigadeiro. Essa receita não é minha, essa receita eu aprendi no canal da Annelise Martins, né? E aqui eu continuo no mesmo padrão, tá? Aí eu vou colocar o ninho aqui agora, vou mexer bem, até que dissolva todo o ninho aqui dentro, tá, gente? Isso é bem importante. E vou colocar as minhas 2 caixinhas de creme de leite. Tudo misturado, vou mostrar pra vocês. Peraí que eu derramei em mim. Gente, eu sou assim, desastrada. Tudo misturadinho, bonitinho. Agora vai pro fogo. Quando tiver próximo do ponto, eu mostro pra vocês. Ô, gente, eu achei que tava gravando, mas não tava. É esse aqui o ponto que eu gosto, tá? Ele vai ficar um pouco mais difícil pra enrolar, mas é o que eu gosto de trabalhar, tá? Ele tá um ponto a menos do que o de brigadeiro. E pra mim tá um pouquinho a mais do que o de recheio, que eu uso pra recheio, tá? Deixei um pouco pra desfazer um pouco esses gruminhos. Vocês viram que deu uma leve queimada aqui, ó, gente. Que eu fiz a proeza de ficar mexendo no celular enquanto eu tava mexendo. E aqui, gente, é sempre fogo alto, tá? Nunca fogo baixo. Não pode ser fogo baixo, tem que ser fogo alto, porque o leite condensado, se ele cozinhar demais, ele vai ficar com gosto de doce de leite, ele não vai ficar com gosto do ninho, tá? Tem alguém batendo alguma coisa aqui. Terminei de pesar, tá? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 do menor e fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 do maior. Ele me rendeu, então, 16 morangos do amor. Lembrando que o meu maior, ele vai com 60 gramas de massa e o meu menor, ele vai com 40 gramas de massa, certo? E aí você vai somar e vai ver quantas gramas de massa funciona pra você. Eu aqui, eu peso a massa, tá? Eu vejo que tem gente que pesa a massa junto com o morango pra dar um valor X lá. Eu não faço assim aqui, gente. Eu faço desse jeito aqui e vejo os morangos do tamanho parecido. Porque eu gosto que tenha morangos e massa, tá? Eu não gosto que fique mais morango do que massa. Então eu também peso os morangos e eu sempre coloco o morango aproximado, tá? Porque eu gosto que a pessoa mordeu, depois eu vou até mostrar uma foto aí de como que fica. Morde e tenha tanto massa quanto morango. E não fique, porque no começo eu pesava tudo junto, aí uns ficava com muita massa, os 4 sem massa, então eu já não faço assim mais, tá? Então é assim. Então vamos lá. Morangos, todos higienizados, coloquei na peneira pra tirar o restinho da água, tá? Morangos lavados, higienizados. Vou colocar ele, tirar esse cabinho. É sempre arrancar o cabinho assim, tá, gente? Não é cortado, porque não pode ter machucado no morango, tá? E aí, mesmo que ele tenha ficado aqui na peneira,
eu sempre gosto de vir, ó, porque vocês podem ver que ainda sobra um pouquinho de água. Sempre seco, porque isso facilita muito na hora de colocar o brigadeiro no morango. Se o morango tiver molhado, um pouquinho só de água que seja, vocês vão ver que vocês não vão conseguir passar o brigadeiro em volta, tá? Essa era a minha maior dificuldade quando eu comecei a fazer... Na verdade, eu comecei com coxinha de morango, né? Eu perdi muitos morangos uma vez, porque essa foi a minha maior dificuldade. Sempre assim. Não coloquem morangos machucados nunca, porque vocês podem até conseguir embalar eles com brigadeiro, mas depois que você finaliza o seu produto e você vai experimentar, ele vai estar por água. Então é sempre morangos inteiros e sem machucados, tá? Eu vou terminar aqui, depois nós voltamos a conversar mais. Ó, gente, aqui os dois morangos separados. Esse aqui é um morango do menor. E esse aqui é um morango do maior. Estão vendo a diferença? Eu fiz assim porque na cartela sempre vem uns morangos grandes e uns morangos pequenos. Então eu somei e vi que pra mim ficava bom também fazer com morango menor, né? Reduzir um pouco o valor, eu reduzi um pouco o valor e decidi colocar o menor e o maior, tá? Então eu tenho duas opções de tamanhos, tá vendo? Esse menor aqui, para 40 gramas de recheio, é aproximadamente um morango de aproximadamente 12 gramas até 15 gramas, tá? Teve uma aqui que passou, esse aqui tá com 16, mas só tinha ele, eu coloquei ele mesmo, não tem problema. E esse aqui, do maior, eu pego sempre morango... Chegou a mensagem no zap. Eu pego morango de aproximadamente entre 28 gramas e 30, 31, 32 gramas para fazer o maior, tá? Então vamos lá, gente. Coisas. Tem gente que usa luva. Gente, eu não uso luva. Questão de costume, tá? Eu me acostumei a não usar luva porque, gente, eu lavo a mão toda hora. E pra mim, quando eu fiz o curso de confeitaria, a gente usava muita luva no curso. E toda hora eu tinha que trocar de luva, porque eu lavo a mão toda hora, tá? Então, pra mim funciona melhor sem luva e minha mão é lavada toda hora. Unhas curtas, nunca unha grande. E vamos lá. Esse aqui é o de 40 gramas, eu faço a bolinha, tá vendo? Isso, gente, eu tô ensinando como eu faço e é como funciona pra mim. Pra você, vocês vão testar e descobrir como que vai ficar melhor pra cada um, tá? Ó, abro, coloco o morango, assim, e, ó, peraí, tá vendo aqui? Coloquei o morango, agora eu só fecho, tá vendo? Fechei, como se fosse uma massinha de pastel. E aí, eu venho modelando. Isso aqui parece ser fácil pra quem já faz, mas eu já tive muita dificuldade no começo, tá, gente? Principalmente porque eu não secava o morango direito. Fecho todas as pontinhas certinho. Esse aqui tá pronto. Tudo que você for mexer com brigadeiro, se você não tiver passado um papel filme, sempre tem que passar desmoldante ou manteiga, que é o que eu tô passando aqui. Tô passando um pouquinho só, é bem pouquinho, tá, gente, de manteiga. Coloca aqui, certo? Eu vou continuar fazendo esses aqui, que eu tô baixando assim, minhas pernas tá doendo. Finalizar esses aqui, eu volto pra te mostrar o do grande, que eu vou embalar com vocês também, tá? E outra coisa, validade. A validade do brigadeiro a validade aqui, eu vendo aqui 24 horas, só. Quando eu fiz o meu brigadeiro, o brigadeiro ele precisa descansar no mínimo 6 horas, tá? Eu não deixei esse tempo. Não vou mentir, tava com pressa. Os que eu fiz ontem, que era pra hoje, eu vendi tudo ontem, eu tive que fazer hoje. Então, ele ficou 1 hora mais ou menos descansando fora da geladeira, depois que eu fiz. E depois eu coloquei ele no congelador por mais 1 hora.
no meu congelador. Congelador de geladeira, tá? Não freezer. Se for freezer, acho que é menos tempo. Eu não tenho freezer, mas se for freezer, acho que você deixa uns 30 minutos. Pra não congelar e ficar difícil de você manusear aqui, tá? Aqui, ó. Ó, gente, vou embalar aqui o grande. Mesmo jeito, gente, mesmo jeito. Faço primeiro a bola, centralizo a bola no meio da minha mão e aperto. Tá vendo? Aí depois eu venho só abrindo bastante aqui, assim, ó. Abri bastante, coloco o morango. É importante que ele esteja, pra ficar mais fácil, é importante que você coloque ele aqui no meio, centralize e puxe esse lado que venha mais ou menos a metade do morango, ó. Tá vendo? E o outro lado você completa, ó. Ui, puxei aqui, quebrou. Ainda, vai dar certo. Aqui, ó. Aí a outra metade eu só encaixo, tá vendo? Muito mais fácil. Pronto. E aqui, ó, só fecho pra trás. Sucesso! Terminei de enrolar no congelador, tá, gente? Isso é um erro muito que acontece. Pelo menos na primeira vez que eu fiz, não aconteceu comigo porque eu vi a moça explicando. Coloca sempre no congelador enquanto você faz a calda, tá? Por quê? Porque quanto mais gelado ele tá, mais fácil é de banhar, gente. Porque se você coloca ele em temperatura ambiente, do jeito que você já mexeu aqui muito no brigadeiro, porque o contato da sua mão faz a massa derreter um pouco, né? É o ponto, né? Sai um pouco do ponto no contato de mexer com a mão. Então ele tá aqui, finalizou, ele leva ele pro congelador para ele dar uma firmada novamente e ficar mais fácil de banhar. A calda tem alguns segredinhos muito importantes, que é o que eu vou falar pra vocês agora, vou mostrar pra vocês. Eu vou deixar a receita escrita aqui assim, ó. Mas é o seguinte, açúcar, a gente vai colocar aqui na balança 390 gramas de açúcar. Sobre a panela, gente, eu faço em qualquer panela, tá? Eu só não faço naquelas panelas de fundo... Qual que é o nome daquelas panelas? É quando elas são finas demais, sabe? Faço nada naquelas panelas, na verdade. Pego lá só presta pra queimar. Então, vamos lá. 390 gramas de açúcar. ,390 gramas de açúcar. E eu vou colocar 170 gramas de água, tá? ,4 gramas de corante. 20 gramas de vinagre. Aqui, ó, tá vendo? Importante, se vocês quiserem colocar brilhinho aqui dentro, pode também, não tem problema nenhum, tá, gente? Só que eu não coloco mais, eu coloquei inicialmente, tá? Pra dar um tchan, um trem diferenciado, ficar bonitinho. Só que é muito brilho, vai muito brilho. Então, o custo-benefício pra mim não foi bom. O que que eu faço? Depois de pronto, eu só jogo um pouquinho de brilho por cima, só, fica lindo, tá? Mas se você quiser colocar aqui dentro, pode também. Só que agora eu tô falando pra vocês, é uma quantidade muito maior. Tá? Eu não sei quantas, porque eu não vou colocar aqui pra vocês verem, porque meu brilho tá acabando e eu tenho um bolo pra entregar. Então eu vou usar esse brilho nesse bolo. Mas vocês vão colocando no olhômetro aí, mais ou menos uma tampinha daquela, porque eu coloquei menos que uma tampinha daquela e não ficou muito brilhoso, tá? Mas é isso, gente, vamos lá. Coloquei no fogo, tá? Fogo alto, vou mostrar pra vocês. Fogo alto, no mais alto que eu tenho aqui, né, que é a boca do meio. Gente, tá tudo sujo de brigadeiro aqui, não repare, vou limpar agorinha. Sempre fogo alto, mexi antes de ligar o fogo, não mexo mais, tá? Isso sempre todo mundo fala e é o que dá certo, gente. Nunca testei mexendo pra ver se realmente estraga, tá? Porque a gente não mexe em time que tá ganhando. Deixa aí. Vou olhar. Gente, esse aqui eu vou narrar porque eu falo demais. E eu acabo me embanando falando. O que acontece? Aqui vocês vão colocar o palito de vocês. Pode ser palito de churrasco, pode ser palito de
aqueles de picolé também. No caso, eu tinha esquecido de comprar o palito. Eu fui no mercado comprar as coisas e esqueci do palito. Na hora de banhar não tinha. Aí eu tinha esses dois aí e peguei pra me auxiliar, porque eu já tentei uma vez com a colher, com o garfo, né, auxiliar no banho com garfo, não deu certo. Então tem que ter um palito pelo menos pra banhar. Só que assim, gente, vocês vão ver mais pra frente que me ajudou, porém não, entendeu? Eu agradeci ao Senhor, mas foi muito mais trabalhoso desse jeito aí do que se eu tivesse tido um palito só e tinha firmado mais na hora do banho, né? Vocês vão ver mais pra frente. Esse tipo de coisa, gente, vocês têm que fazer antes da calda tá pronta, tá? Nunca depois da calda pronta, porque a calda endurece muito rápido. Finalizou, colocou os palitinhos, leva pro congelador pra depois banhar. Peguei um copo aqui, coloquei ele aqui o copo com água. E vou mostrar pra vocês, ó. Aqui ela já tá começando a engrossar. Então, essa hora que vocês têm que ficar atento. Colocou aqui, ó, tá vendo? Ó, nem tava filmando, meu Deus. Tá vendo aqui? Ela já tá engrossando. Disso aqui é bem rápido, tá? Então, vocês têm que ser ágil. Ó, quando vocês tiram ele do fundo, eles estão assim, ó. Tá vendo? E até faz o barulhinho, só que aqui ainda não tá bom, que vai grudar no dente. Ó, gente, toda atenção é pouca. Aqui, ó, já tava boa a calda, eu fui pegar pra mostrar pra vocês e caiu na minha mão. Isso aqui é uma queimadura muito séria, tá, gente? Queimadura dessa calda queima, dói bastante. Eu queimei meus dedos quase tudo, porque eu sou desastrada. Então, atenção pra mexer com isso aqui é redobrada. É isso que eu posso falar pra vocês, atenção sempre redobrada. Vou mostrar pra vocês o ponto, ali já tá bom já. Foi muito rápido, não deu pra filmar, ainda queimei minha mão ainda. Porque eu sou dessa, meus dedos tá tudo queimado. Ó. Pegar um pouco aqui. Vou colocar aqui bem pertinho pra ver se vocês escutam. Tá vendo o barulho? Então, ó, e ela tá caindo. Ela não... Gente, é muito difícil filmar sozinho. Mas ela tá caindo e quando ela cai, ela faz o barulho de vidro aqui dentro, tá? Essa hora que o ponto tá bom. E aí, uma coisa também que a gente tem que se atentar, quando ela faz o barulhinho de vidro, é tirar um pouco e comer. Por quê? Eu percebi uma vez que mesmo ela fazendo barulhinho de vidro, ele tava grudando no dente. Então, é sempre bom fazer o teste do dente, tá, gente? Ó, na hora que você colocar aqui, ele já esfria. Então, você pega rapidinho e bota assim, ó. Ó, tá vendo? Aí eu vou comer tudo, né? Que eu sou dessas. Pronto. Aqui, ó. Eu já sei que não tá grudando no meu dente. Foi só uma vez que aconteceu, de tantas vezes que eu já fiz. Então, depois que eu vi que aconteceu, eu sempre experimento, tá, gente? Pra garantir o sucesso da obra. Não tem erro, gente. Coloca água no negócio assim e vai pingando, 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 até que faça o barulhinho de vidro. Ó, eu vou pegar esse aqui, passar manteiga. Sempre esse aqui você pode untar, não precisa ser só com manteiga, tá? O Dante, eu passo só um pouquinho. Eu sempre unto, porque eu já tive problema de não desgrudar, tá, gente? Isso é uma coisa que vocês têm que prestar bem atenção. Não é em todo lugar, não pode colocar em prato, esses pratos que eu uso aqui pra colocar os recheios pronto, eu não uso pra colocar, eu uso só aqui, e esse aqui é tipo um plástico, sabe? Eu já vi gente também colocar em forma, eu vou até tentar colocar em forma pra ver se sai, porque eu coloquei em pratos de cerâmica, um prato com manteiga, não desgrudou e era bem na encomenda de maçã do amor, então foi um desespero total, tá, gente? Então, eu vou arrumar aqui, ó, um prato assim. Não dá certo, tá? E aqui, gente, eu vou baixar aqui, vocês conseguem ver. É uma coisa que vocês têm que ter muita atenção.
porque queima. Eu tô com meus dedos tudo queimado. Eu coloco um paninho aqui, porque pra não estragar a minha pedra, tá? Minha calda tá pronta, tá aqui dentro, como eu mostrei pra vocês. Meu brigadeiro tá bem gelado. E vou passar ele aqui agora. Coisas importantes. Aqui dentro você não vai ficar fazendo indo e voltando não, viu? Pior que eu precisava de alguém pra filmar. Vou ver se minha mãe... Mãe, vem aqui filmar pra mim! Você não vai ficar indo e voltando aqui dentro não, gente. É uma passada, pã, precisou mais uma. Tá? Não passa disso não, porque seu brigadeiro vai derreter aqui dentro, tá? Então é coisa rápida. Ó, vou passar aqui, minha mãe depois vai filmar eu... Ó, passei um lado, tá vendo? Ainda ficou aqui. Mas esse aqui, gente, é por causa do meu palito. Esse palito não me ajuda. Eu preciso comprar palito. E vou fazer do outro lado. Aqui, ó. Fiz. Dou uma passada leve aqui, só pra tirar o excesso. E mando pra cá. E vou pro próximo. Isso aqui é jogo rápido, viu, gente? Gente, aqui eu passei em 3 vezes porque o palito não me ajudou. Mas se você fizer com palito melhor, 2 vezes só você passou, já tá pronto, tá? Deu certo aí, passando 3 vezes não derreteu, mas já aconteceu sim. Deu tá passando mais de 2, 3 vezes e olhar e tá derretendo, obrigada. Eu peguei esses palitos aqui pra me auxiliar, achando que ia me ajudar, mas não me ajudaram, tá? Assim, me ajudaram, claro, a banhar, mas eu não consegui banhar eles direito, porque ficava caindo. Então, isso aqui eu já fazia, tá? Quando não dava certo. Eu venho com um pouquinho de calda, quando já pronto assim, ó, quando fica uma falha, e passo assim. Aqui, porque ela realmente endurece rápido, tá, gente? E aqui, ó, pra fechar quando fica aberto, pega um pouquinho de calda. Eita, essa aqui já endureceu, ó. E passa aqui pra fechar. Gente, calda. Pronto. Olha isso aqui. Já errei, já. Vou fazer o teste. Vou botar aqui que eu vi que a moça falou que pode colocar aqui. Vou colocar só 2. Só esse aqui, na verdade, que eu vou colocar aí. Pra testar primeiro. Eu abro aqui, ó. Assim. Abro aqui assim. Coloco o morango aqui dentro. Aqui, ó. Gente, nessa hora aí, eu tinha vendido, só que eu vendi só pra quem é próximo de mim, quem eu conheço, amigo meu e o povo aqui de casa. Porque como foi um vídeo que eu fiquei falando muito em cima, eu não coloquei no delivery, tá? A pronta entrega, assim, só mesmo pros meus mais próximos. E também porque eles não ficaram, assim, top, bonito, porque eu não consegui banhar direito, né? Mas deixar isso de alerta pra vocês, tá, gente? Se for fazer comida, mexer com qualquer coisa na hora de comida, não é ideal que fique falando muito em cima da comida, não, gente, porque pode cair respingos, né?
conforme você vai falando. Então não adianta nada você estar com a mão higienizada e de touca, mas falando que nem uma matraca em cima da comida, tá bom? E é isso. Ah, tá. E aqui eu tava falando pra vocês que eu tava embalando já pra enviar, porque minha amiga tinha pedido e ela já tinha solicitado o Uber e eu tava corrida pra enviar pra ela, eu só saí embalando correndo. Vende muito, né? A validade é a que eu falei pra vocês, 24 horas, gente, não passem disso porque o morango fica aguado. Gente, terminei aqui, ó. Esses aqui é o grande, finalizado. E esse aqui é o pequeno, finalizado. Aí, ó. Pequeno e o grande. Tá vendo como é que fica? E é isso. Eu achei esses pequenos tão pequenininhos. Você acha que é porque tem o grande? Aqui, ó. Aqui. Agora é separar o que já tá encomendado. Pessoal, aqui eu vim partir pra vocês verem como que fica dentro. Esse é um morango grande, eu tinha colocado 2 morangos aí dentro. E na hora de partir, ficou um pra cada lado. Eu consegui fazer essa proeza. Mas aí eu mostrei aí como é que eu arrumei pra vocês, né? Pra caso vocês queiram bater uma foto. É importante, sempre tem que ter foto, gente, sempre tem que ter foto. Porque o morango do amor, ele não é só o hype, ele realmente é gostoso. Mas você tem que ter foto boa divulgando seu produto. E aqui eu vim mostrar pra vocês como que fica por dentro, né? E vocês podem colocar em papel plástico, qualquer um plástico, o meu funcionou com todos, tá bom? Não se esqueça de comentar, se inscrever no meu canal e até o próximo vídeo.